Pai, nós consagramos esse tempo diante de Ti. Meu Deus, nós te pedimos, vem com a Tua presença, enche esse lugar da Tua glória, enche esse lugar da Tua unção, meu Deus. Que quando nós clamarmos, que quando nós falarmos, a Tua presença venha, meu Deus, nos contagiar. Que nós possamos ser tocados, marcados pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, amado Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser marcados por Ti. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos e nós Te bendizemos. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo à nossa Semana da Família. Que poderoso, amém, queridos? Quantos creem que Deus fará coisas grandes e poderosas? Hoje é apenas o começo, amém? Ainda Deus vai continuar falando, ministrando ao meu e ao seu coração. Então você que está nos visitando essa noite, tem alguém nos visitando? Nunca veio aqui a primeira vez? Tem alguém que veio a primeira vez aqui? Alguém, queridos? Glória a Deus, todo mundo é da casa, aleluia, Deus abençoe sua vida. Queridos, sinta-se à vontade para nós compartilharmos da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Queridos, o tema dessa mensagem, dessa noite, é a salvação para as famílias. Existe uma salvação da parte de Deus para as famílias dessa terra. Quem crê nisso? Existe um plano de Deus para as nossas casas, para as nossas famílias, para a nossa parentela. E quando nós olhamos acerca de salvação, Deus trazer ali a nossa família para uma vida de poder, para uma vida de milagre, para uma vida de conquista. Irmãos, e antes de nós falarmos acerca da salvação, o Senhor, Ele ministrou algo no meu coração esses dias, a partir do momento que eu fiquei sabendo que nós iríamos estar trazendo a palavra. O Senhor trouxe uma palavra no meu coração, onde Ele ministrava muito forte, acerca de identidade, a identidade da família. Irmãos, e isso falou tão forte ao meu coração, que quando nós olhamos para o projeto de salvação, Deus salvar a nossa casa, o Senhor Ele fala aos nossos corações, que a família, ela é um projeto de Deus. Isso é identidade. Irmãos, a família é algo santo, é algo poderoso, é algo vindo da parte de Deus. Quantos creem nisso? Isso é família.
quando nós não conseguimos reconhecer, quando nós não temos essa identidade, quando nós não conseguimos enxergar esses princípios, irmãos, problemas começam a acontecer. Irmãos, isso é nítido, é um fato, é algo fácil de nós enxergarmos. Hoje a palavra família, não estou aqui querendo dizer que a família A ou B é a perfeita, ou é a certa, ou é a santa. Mas isso é um fato. Quando nós olhamos para a nossa geração, e nós olhamos a palavra família, nós temos perdido essa essência. Nós temos perdido alguns princípios. Nós temos deixado a identidade da parte de Deus, o que representa uma família, quais são os seus princípios, quais são os seus deveres, qual é o objetivo de Deus para a família. Irmãos, quando nós não conhecemos isso, nós pulamos etapas, nós não praticamos princípios, e não conseguimos reconhecer o plano de Deus chamado família. Irmãos, hoje, quando nós olhamos para a imagem, a figura de uma família, o que é uma família hoje? Não aqui, muitas vezes, dentro da igreja, do ministério, mas às vezes muitas pessoas lá fora têm esse entendimento, o que é uma família? Uma família é você conhecer alguém, uma família é você ter filhos, ter uma casa. Uma família é você construir, conquistar algumas coisas. Tiago, mas realmente é assim que as pessoas pensam lá fora? Infelizmente é assim que muitas vezes até a igreja do Senhor tem um pensamento. Porque, irmãos, quando nós temos um pensamento como esse, o que é uma família? Eu conheci alguém, um dia eu conheci a minha esposa, né? E nós tivemos ali um afeto, aleluia, e construímos uma família. Irmãos, nós não crescemos num berço evangélico, nós não crescemos ali na palavra de Deus, não, nós conhecemos o Senhor depois de casado, sem entendimento nenhum. E a imagem da família, agora eu vou casar, agora eu vou construir uma família, agora eu vou ter uma esposa, eu vou ter filhos, eu vou trabalhar, vou sustentar a minha casa. Essa é a imagem da família aí fora. Irmãos, quando nós temos uma imagem como essa, sabe que muitas vezes acontece? Irmãos, nós não temos peso, nós não temos responsabilidade, nós não temos ali um temor diante de Deus. O primeiro problema que acontece, aquela família que eu construí daquela maneira, eu termino da mesma maneira. Porque, irmãos, hoje nós vivemos numa geração que a palavra família tem ficado muito no natural. E esquecemos que a palavra, que o projeto família é algo espiritual da parte de Deus, é um projeto que nasceu no coração de Deus. Irmão, escuta isso que eu vou te dizer: a sua família é projeto de Deus nessa terra, a sua família é a obra do Senhor nessa terra, não é algo natural. Então cuide dela, invista nela. Nós precisamos adquirir a nossa identidade como famílias do Senhor, porque dentro de uma casa eu não sabia dessas coisas, e depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, a receber ensinos como esse, o Senhor Ele revelou ao meu coração que dentro de um lar existe princípios, existe deveres, cada um com o seu papel. Não vou entrar nesse mérito, aquilo que o homem deve fazer, aquilo que a mulher deve fazer, essa não é a minha intenção, mas a minha intenção é mostrar que nós precisamos adquirir essa identidade de uma família que é consagrada a Deus. Amém, queridos? O que é uma família consagrada a Deus? Quais são as suas características?
é uma família que ora, é uma família que busca a presença do Senhor, é uma família que sabe para onde vai. Irmãos, nós vivemos num tempo onde hoje é tudo muito corrido, sim ou não? Hoje nós vivemos na tecnologia. Nós estávamos participando do meu curso lá, e o professor falando sobre paquímetro lá, como ler essas coisas, e um aluno falou assim: professor, acabou isso aí, não precisa nem aprender a ler mais isso aí, hoje é tudo digital, você coloca lá, já mediu, já saiu na hora o resultado, acabou o problema. E o professor, ele falou assim: olha, é por isso, nós vivemos num tempo onde a tecnologia, ela está tão avançada, que nós estamos ficando preguiçosos, não queremos mais aprender, amém, queridos? É tudo muito fácil, é tudo muito rápido, a nossa vida é muito rápida, irmãos, e muitas vezes nessa loucura do dia a dia, nessa loucura que é a nossa vida, muitas pessoas têm andado nessa terra sem uma direção, sem um rumo, têm conduzido a sua casa para onde? Irmãos, se nós perguntarmos dentro da nossa casa hoje, eu falo isso falando de mim, qual é o destino da minha família? Qual é a direção que eu tenho para minha casa? Porque agora eu tenho um desafio, amém, queridos? Agora eu tenho um bebezinho, aleluia, demorou, mas chegou. Agora eu tenho um desafio, porque agora tudo muda, né, Doni? Porque agora, até para você vir para o culto é mais difícil. Agora tem que se arrumar mais cedo, e aquela loucura, e segura, né? E aí ele gorfa, aí suja a roupa, e troca. É uma loucura, para a gente está sendo muito difícil. Mas eu tenho um desafio. Qual é o meu desafio? É conduzir não só mais a vida da minha esposa, mas agora a vida do meu filho para um caminho. É mostrar uma direção para ele. Isso é nós assumirmos a nossa identidade, é mostrarmos quem nós somos nessa terra. Irmãos, quando o problema bate na sua porta, quando o problema bate lá na sua casa, quando o problema toca no seu casamento, quando o problema toca na vida dos seus filhos, quem se levanta lá na sua casa? Qual é a sua identidade? É a família que é projeto de Deus, ou é uma família natural? Porque, irmãos, quando a família natural se levanta, qual é o linguajar? São palavras de derrota, palavras de murmuração, palavras aonde nós não conseguimos declarar a palavra de Deus. Agora, quando é uma família, irmãos, que reconhece quem ela é em Cristo, quando o problema bate na porta, quando a situação vem no casamento, nós iremos vencer através da palavra de Deus. Quantos creem nisso? Deus é pelas nossas vidas. Irmãos, o William ministrando esse último louvor agora que nós cantamos, eu lembro que quando a minha esposa estava lá dentro da sala de cirurgia, pronta para ganhar o Gabriel, e eu estava ali na espera, né, toda de roupa, e o médico não me chamava por nada, e eu agoniado, andando para lá, andando para cá. Irmãos, e eu lembro que eu comecei a cantar esse louvor no meio do corredor lá, do hospital. Touca verde, roupa verde, e eu lá cantando. Eu não vou cantar aqui para vocês não correrem, viu, queridos? Mas eu começava a cantar aquele louvor. Que o Senhor te abençoe. E eu começava a profetizar sobre a vida do meu filho. Irmãos, toda vez que eu ouço esse louvor,
Toda vez que eu ouço esse louvor, eu só não lembro dele, mas eu lembro que Deus tem uma promessa sobre a vida dele. Eu lembro que Deus tem algo reservado para ele. Eu creio que Deus escolheu a vida dele, porque Deus tem algo grande para a vida dele. É assim também na sua casa, é assim também na sua família. Deus não te chamou à toa, Deus não te escolheu à toa. Deus tem uma obra para a sua família. Aleluia! E eu cantava, queridos, profetizava. E aquilo alegrava o meu coração. Porque nos momentos que nós temos ali dificuldades, nós precisamos reconhecer quem nós somos em Cristo. Você é um grande homem de Deus, amém, varão? Tá fraco, amém, varão? Você, minha amada, é uma grande mulher de Deus, amém, mulheres? Isso é identidade. Isso é reconhecer quem nós somos em Cristo. Em Mateus capítulo 8, versículo 28, diz um texto lá, Mateus 8, versículo 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham do sepulcro. Eles eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 29. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho do Deus vivo? Diga assim: Filho do Deus vivo. Diga assim: eu sou filho do Deus vivo. Aleluia. Que queres conosco, Filho do Deus vivo? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Irmãos, esse texto mostra algumas pessoas ali endemoniadas que ninguém conseguia chegar perto. Um lugar onde o mal reinava. Um lugar onde o demônio colocava medo nas pessoas. A Bíblia diz que ninguém conseguia chegar perto. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele chega naquele lugar. Jesus, ele põe o pé naquele bairro. Jesus, ele põe os pés na cidade de Cabreúva, amém? Jesus, ele coloca o pé naquele lugar, e a Bíblia diz que ele não ora, que ele não fala nada, mas a Bíblia diz que os demônios já vão em direção a ele, e diz assim: o que queres conosco, Filho do Deus vivo? Filho de Deus? Os demônios reconheciam, os demônios sabiam quem era Jesus. Os demônios sabiam qual era a sua identidade. Irmãos, em outra partida, em Atos capítulo 19, versículo 15, em Atos 19, 15, a Bíblia diz que um grupo de pessoas foram ali enfrentar os demônios. E eles chegam ali diante daqueles demônios e eles começam a orar. Eles começam a declarar: eu te repreendo, eu te mando embora, no nome do Cristo, no nome do Deus de Paulo. Irmãos, a Bíblia diz que aquela entidade olha para eles e diz assim: olha, eu conheço Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? Quem são vocês?
quem são vocês? A Bíblia diz, querido, que aquele demônio fez aquelas pessoas saírem daquele lugar envergonhados. Eles apanharam, saíram daquele lugar envergonhados. Aquele demônio colocou o dedo na cara dele e falou assim: eu conheço Jesus, também sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Irmão, sabe o que isso a Bíblia ela quer trazer e ensinar às nossas vidas? Que muitas vezes nós estamos lá dentro da nossa casa, no meio da nossa família, ali com a nossa parentela, repreendendo os demônios, repreendendo as entidades, dizendo fora em nome de Jesus, mas nós ainda não temos essa identidade. Eu nunca leio a Bíblia, eu não oro, eu não busco ao Senhor, eu não tenho uma vida consagrada diante do altar do Senhor, mas quando o problema bate, o que a gente fala? Está repreendido em nome de Jesus. A gente usa a nossa ferramenta, amém, queridos? Às vezes nós estamos há meses sem fazer uma oração, sem ler um texto, sem tirar um tempo com Deus, mas eu garanto para você, quando acontece um problema na sua vida, a primeira palavra que você fala é o quê? Meu Deus. O médico fala, olha, você tem isso, aquilo, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Às vezes nós estamos como esses homens estavam, sem uma identidade, sem uma revelação da parte de Deus sobre a minha família, sobre a minha casa, quem nós somos em Cristo. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. Quando você reconhece quem você é em Cristo, isso te dá força para você vencer o dia mau. Quando você é uma pessoa que tem medo, desanimada, triste, abatida, irmãos, às vezes o problema não é nem tão grande, é apenas um probleminha, seu casamento acaba, os filhos vão embora de casa, o vício ele entra. Por isso, irmãos, quando Jesus ele coloca o pé diante daquele mal, ele coloca a sua presença diante daquele mal, os demônios vão diante dele e falam assim: o que nós estamos fazendo, filho do Deus vivo? Irmãos, isso é autoridade, isso é autoridade diante do mal, isso é autoridade diante da dificuldade. Irmãos, eu profetizo isso sobre a sua vida. Quando o problema bater lá na sua casa, quando a dificuldade alcançar, o demônio do vício, o demônio do adultério, da separação, das brigas, da contenda, aonde estiver um crente que ora, que busca e reconhece quem ele é diante de Cristo, vai ter que partir em retirada, vai ter que pegar toda a sua artimanha, vai ter que pegar todas as suas mentiras e vai ter que sair, porque ali tem autoridade, ali tem um servo do Senhor, amém, queridos? Ali tem uma mulher que ora, ali tem alguém que clama. Em Marcos capítulo 8, versículo 27. Jesus agora, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele fala assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? E a Bíblia diz que eles falam, uns dizem que é João Batista, Elias. Mas Pedro se levanta aí e declara uma palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Sabe, irmãos, existem momentos da nossa família, da nossa casa, que nós passamos no nosso dia a dia, problemas, que nós precisamos ter uma revelação como essa. As pessoas muitas vezes aí fora falam assim: você é crente e está passando por isso? Você vai para a igreja todo dia e tem dificuldade nessa área ainda? Você tem 40 anos de conversão. O inimigo, ele vem colocar essas palavras diante da nossa vida, da nossa família. E quando nós ouvimos essas coisas, do que nós falamos? Pedro, ele fala assim, em outras palavras: Senhor, eu não quero saber o que as pessoas pensam, quem o Senhor é, mas eu tenho uma revelação: o Senhor é o Cristo. Para mim o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha, a pedra angular, aquele que é e há de vir, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é uma revelação. O Senhor é o Cristo da minha casa, é o Senhor da minha família. Eu creio na tua palavra. Irmãos, isso é crer, é acreditar. Precisamos resgatar a nossa identidade diante das famílias. Irmãos, e quando nós reconhecemos quem nós somos diante de Deus, o Senhor, Ele, como eu disse, Ele tem um plano, esse plano de salvação. Esse plano aonde a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 13. Projeta para nós Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Tiago, como que eu faço para minha família ser salva? Como eu faço para adquirir a salvação da parte de Deus? Qual é o mistério? Qual é a revelação? É simples, irmãos. Invoque o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Eu tenho orado por aquela pessoa, eu tenho orado pela minha família, pelo meu cônjuge, pelos meus filhos. Qual é a minha oração? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Qual é a minha oração? Senhor, tira as escamas dos olhos, traz revelação da tua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é poder, e ela jamais vai voltar vazia, porque no dia que ela tocar no coração dessa vida, no dia que ela tocar no coração dessa pessoa, irmãos, e no dia que ele invocar o nome do Senhor, a palavra do Senhor diz, que ali haverá salvação. Quantos creem nisso? Invoca o nome do Senhor, e será salvo. Em João capítulo 17, versículo 3, projeta para nós irmos um pouquinho mais rápido. João capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus
a quem enviaste. Irmãos, o que é essa salvação? Tiago, por que eu estou aqui nessa noite orando pela salvação da minha família? É apenas para nós morarmos no céu? Não, queridos. A Bíblia diz que a salvação é essa, não é só você morar no céu, mas a salvação é essa, que eu e você possamos conhecer a Deus, eu e você possamos invocar o nome do Senhor. É nós termos uma vida de relacionamento. Não é o simples fato de você entrar numa igreja. Não é o simples fato de você estar apenas numa célula. Não é o simples fato de um dia você levantar a sua mão ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz, a salvação é essa, que você continue a conhecer a Deus, continue a invocar o nome do Senhor, continue a desenvolver a sua salvação. Continue a praticar essas coisas. Em Jó capítulo 42, versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, isso aqui é outro nível, amém? Agora existe um relacionamento. Tiago, como é que eu faço para minha família ser salva? Como que eu faço para que as pessoas que eu ame encontrem essa salvação? Irmãos, gere um ambiente de busca ao Senhor na sua casa. Talvez de tudo que eu falar aqui nessa noite você não possa decorar, mas a única coisa, decore no seu coração: como que nós obtemos salvação? Invoque o nome do Senhor. Então, se eu quero que alguém seja salvo, prepare um ambiente aonde nós iremos invocar o nome de Deus, que ali haverá oração, busca, palavra de Deus. Paulo, ele dá ali para os irmãos em Filipe, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, algumas direções para nós buscarmos a presença do Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. 14. Faça tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilhem como estrelas no universo. Olha o que Paulo começa a declarar agora. Como nós precisamos buscar ao Senhor com a nossa família, com temor e tremor. Irmãos, isso tem faltado tanto nos dias de hoje. Tem faltado tanto nos dias de hoje o temor e o tremor. O que é isso? É você ter medo de Deus? Não. Mas é você ser tão apaixonado por Deus que você não consegue andar longe do seu caminho. Você não consegue se afastar dos seus princípios. Irmãos, isso é temor a Deus. Sabe, uma vez eu ouvi, de uma certa pessoa: olha,
É bom você casar para você salvar o seu casamento. Irmãos, casamento não sustenta casamento, amém, queridos? Filhos não sustenta casamento. O que sustenta uma família é quando naquele lugar existe temor à palavra de Deus. Eu brinco com a Camila, ela fala assim, ó, se no dia que você quiser separar de mim, né, você vai ter 3 problemas sérios, muito sérios, né? Olha lá, o primeiro vai ser eu, né, porque você vai ter que me encarar, ter que falar para mim o porquê, né, misericórdia. O segundo vai ser os meus discipuladores, aleluia, e eles são bravos para valer. Tô brincando. Mas irmãos, isso aqui nós estamos falando de homem. Mas sabe qual é o maior temor? É Deus. Às vezes as pessoas falam assim, olha, o que vão pensar de mim? Não é o que vão pensar de você, é o que Deus pensa de ti. É o que o Senhor vai pensar da sua atitude. A sua família é projeto de Deus, e Deus colocou ela na sua mão. Quando nós falamos não para ela, o que Deus pensa da gente? Por isso que separar não é uma boa ideia, viu, amada? Porque nós precisamos ter temor a Deus, irmãos. Eu não posso mais só aceitar os meus desejos, aquilo que eu gosto, aquilo que vai satisfazer a minha vida. Mas agora, se eu sou um cristão, um dia eu ouvi uma frase assim: nós muitas vezes falamos que somos de Cristo, somos cristãos, mas quando nós precisamos tomar uma decisão, nós não consultamos a Cristo. Falamos que somos dele, mas quando eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu não consulto o que Cristo tem para a minha vida, o que a palavra de Deus diz ao meu coração. Eu não consigo entender. Esse último ponto, ele diz, preservando a palavra da vida, o versículo 16. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado, o que, queridos? Inutilmente. Sabe o que essa palavra, ela traz aos nossos corações, como família nessa noite? Você pai, você mãe, nós, que todas as vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, quando nós damos prioridade à palavra da vida, o nosso trabalho nunca será inútil. Todo o nosso esforço nunca será em vão. Uma casa que preserva a palavra da vida, como nós lemos no primeiro texto, uma palavra que é compartilhada, assentada na nossa casa, uma palavra que é inculcada no coração dos nossos filhos. Irmãos, para essa palavra chegar no coração deles, precisa de esforço, precisa de dedicação. Irmãos, isso requer tempo. Mas a palavra de Deus diz que aquela casa, que aquela família que preserva a palavra da vida, irmãos, todo o seu esforço, pai, todo o seu esforço, mãe, nunca vai ser inútil. Irmãos, isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. Nunca será inútil. Por isso nós vamos continuar a declarar a palavra de Deus. Quer que a salvação, quantos querem a salvação do Senhor na sua casa? Gere ambientes, gere situações naquele local, aonde aquelas pessoas possam invocar o nome do Senhor.
Irmãos, se aquele ambiente ainda tem gritaria, se aquele ambiente ainda está bagunçado, nessa noite comece a profetizar. Comece a declarar sobre a sua casa. Comece a tomar posse da sua identidade. Comece a se levantar quem você é diante de Deus. Comece a olhar para a sua casa, para a vida dos seus filhos, para a sua família, e comece a declarar: Satanás do inferno, aqui na minha casa não, na vida dos meus filhos não, na vida do meu esposo não, na minha esposa não, na minha saúde não, porque aqui há a presença de Deus, aqui nós invocamos o nome do Senhor, aqui nós demos valor à palavra da vida, e o nosso trabalho jamais será inútil. Porque existe uma promessa de Deus para a sua vida. Qual o valor da sua família? Qual o valor da sua casa, irmãos? Às vezes, a primeira palavra que vem aos nossos corações é: Senhor, eu quero a salvação. Muitos querem a salvação, mas poucos querem assumir o seu papel diante de Cristo. Família é projeto de Deus. Deus tem uma obra para as nossas vidas. Mas o Senhor está procurando aqueles que valorizem a palavra da vida, a palavra que é poder para as nossas vidas. Então, nesse momento, eu queria orar com vocês. O louvor pode estar subindo. Se coloque de pé.